Fala turma, professor Samuel Dória mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 23ª aula dessa maratona de estudos. Então, gente, em nossa 23ª aula, não podemos esquecer que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês alunos do 8º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre adições algébricas de polinômios, página 123. Gente, já vimos algumas habilidades em relação aos polinômios, já trabalhamos todas as habilidades de monômios. Hoje nós vamos ver como funciona a adição algébrica de polinômios. E também vamos entrar já na multiplicação de monômio por polinômio. Então, o objetivo dessa aula é explorar as habilidades das operações de adição e subtração com expressões algébricas. Lembre, polinômio é uma expressão algébrica, ela é formada por vários termos algébricos, e que cada termo algébrico que forma o polinômio é um monômio. Então, vamos iniciar analisando essa situação. Então, olha, considere a situação a seguir. Nós temos aqui um triângulo. Esse triângulo está sendo representado, as medidas dos seus lados está representado por expressão algébrica. Esse lado é A-3, esse lado é A mais 10, esse lado é 2A mais 1. Então, esse daqui é um triângulo que tem todos os lados com medidas diferentes, é o triângulo escaleno. Então, o que será que ele está querendo em relação ao triângulo escaleno? Ele quer saber qual é o polinômio que representa o perímetro da figura. Ou seja, ele quer que você escreva uma expressão algébrica chamada de polinômio que possa representar o perímetro desse triângulo. E aí, você é capaz de escrever essa expressão algébrica? Vamos juntos escrever essa expressão algébrica? Então, gente, primeiro vamos entender. O perímetro de qualquer figura é a soma de todos os lados. Como é a soma de todos os lados? E nós temos que um dos lados mede A menos 3, o outro mede A mais 10 e o outro mede 2A mais 1. Nós vamos somar esses três lados. Nós vamos somar A menos 3 mais A mais 10 mais 2A mais 1. E aí, gente, como é que nós somamos? Primeiro vamos entender, na soma de termos algébricos, nós somamos apenas os termos algébricos semelhantes. Quais? Aqui nós temos que A é semelhante a A, é semelhante a 2A. Todos são semelhantes, são escritos com a mesma variável e têm o mesmo expoente. Nós sabemos também que os termos numéricos, que são também monômios, né, eles são somados entre si. Aí eles não precisam ser semelhantes, eles já são semelhantes só pelo fato de não virem acompanhados de variável. Então nós vamos fazer essa separação, ou seja, juntar os termos que são semelhantes. Nós vamos juntar assim, A mais 2A dentro de parênteses, eles são termos algébricos semelhantes, somado com menos 3 mais 1 mais 10. São os termos semelhantes também. Quando nós fizermos essa adição aqui, nós vamos ficar com A mais outro A, 2A, mais 2A, 4A. Então, 4A. Aqui nós temos menos 3 mais 1, é menos 2. Menos 2 mais 10, mais 8. Então, nós estamos dizendo que a expressão algébrica chamada de polinômio, que nos permite calcular o perímetro daquele triângulo, é 4A mais 8. Se nós substituirmos o A por um número inteiro qualquer, nós já calcularíamos o perímetro daquele triângulo numericamente. Mas o problema é que é apenas uma expressão algébrica chamada de polinômio que nos permita representar o perímetro daquele triângulo. Então, vocês viram como é fácil somar polinômios. Nós vimos aqui que a soma de monômios e polinômios é exatamente igual a simplificar expressões algébricas. Aí agora nós vamos falar de multiplicação, nós vamos falar da multiplicação de polinômios. A multiplicação de polinômios se dá de duas formas. Multiplicar um monômio por um polinômio ou multiplicar um polinômio por outro polinômio. Hoje nós vamos falar da multiplicação de um monômio por um polinômio. E o exemplo é esse daqui. Nós temos aqui uma figura dividida em duas partes. E a representação é esse lado mede x, esse lado mede 2x, esse mede y. Ou seja, essa figura aqui tem a altura igual para os dois lados, né? Uma vez que é uma única figura, só que ela foi dividida ao meio. Então, essa figura até aqui, ela mede 2x. Essa daqui para aqui mede y.
Então, gente, ele quer que você, de que maneira podemos representar a área dessa figura. Já vimos como representar o perímetro de uma figura usando polinômios. Agora vamos ver como representar a área dessa figura aqui. Essa figura em si é um retângulo, foi dividida em duas partes e cada uma das partes tem as suas medidas representadas por termos algébricos chamados de monômio. Primeiro vamos entender que para nós representar a área de um retângulo, nós multiplicamos o comprimento pela largura. É justamente isso que nós vamos fazer, nós vamos multiplicar comprimento por largura. Mas como são duas figuras, nós vamos fazer a multiplicação, ou as multiplicações, e depois somar as duas áreas. Ou seja, eu vou calcular a área da figura 1, depois calcular a área da figura 2 e somá-las entre si. Então, gente, para calcular a área, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o x, colocar em evidência, já que o x vai multiplicar tanto esse quanto esse termo, nós colocamos o x em evidência. Ficamos com o x multiplicado por 2x, somado com o x multiplicado por y, que é a área de cada um separado. Então eu posso separar para facilitar? Eu posso fazer assim, x vezes 2x somado com x vezes y. É muito fácil multiplicar termos algébricos, obrigatoriamente eles têm que ter bases iguais, os expoentes não é necessário, porque eles abordam a multiplicação de potência de mesma base. Então, olha, o x vezes o 2x é assim. A gente multiplica x vezes x, vamos obter x ao quadrado. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma expoente. 1 mais 1, 2. E 1 vezes 2, 2. Ou seja, ficamos com 2x ao quadrado. E o x vezes o y continua x vezes y. Já que eles são bases diferentes, a gente não efetua essa multiplicação. Portanto, nós estamos dizendo que o polinômio 2x ao quadrado mais xy representa toda a área desse retângulo. 2x ao quadrado é a área do retângulo 1 e xy é a área do retângulo 2. Então, nós vamos definir assim. A multiplicação de um monômio por um polinômio é feita multiplicando-se o monômio por cada termo do polinômio. Então, gente, essa aula de hoje foi bem simples, bem resumida. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Um forte abraço e até o próximo encontro. E não esqueça de solucionar os problemas propostos lá no desafio.